Fala, torcedor. Sejam bem-vindos ao canal Futebol Notícias. Antes de começar o vídeo, peço que se inscrevam, deixe seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o seu time. E nesse vídeo, os comentaristas do Bate-Pronto, da Jovem Pan Esportes, estão comentando sobre a final entre Flamengo e Independente Del Valle, final da Recopa, que acontecerá em Quito. O primeiro jogo será em Quito amanhã. E eles estão falando aí sobre quem será o favorito, uma possível queda do Vitor Pereira com uma perca dessa final. Então vamos ao vídeo. Elenco do Flamengo, comissão técnica, Flamengo e Del Valle. É um jogo que promete, você confere aqui na Jovem Pan essa decisão. E amanhã tem pré-jogo, tem a transmissão e depois o Canelada com toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Mauro, Betting, Vampeta, Flávio, Nilson, Bruno. Flamengo favorito para esse jogo contra o Del Valle, mesmo lá no Equador? Para o jogo, não. Mas para ganhar o título, sim. Até porque amanhã não tem o Gerson, o time ainda está muito instável, sobretudo sem a bola. Mas é mais time que o Del Valle. Mas o Del Valle é um bom time. Aliás, a última derrota do Flamengo em Libertadores como visitante foi para o Del Valle em 21, né? O 5x0. 5x0 em Quito. De lá para cá, com o Domenech no banco, o time não perdeu mais, mas... Foi em 20, né? Foi em 20. Foi em 20, foi durante a pandemia mesmo. Logo depois, quer dizer, durante, né? E assim, não tá legal ainda, mas aí o Flamengo é mais time. Mas tá pressionado, não o Flamengo em si, o Vitor Pereira e tal, mas é o adversário que merece todo o respeito, que no momento a gente não dá. Mas eu acho que, sei lá, o Flamengo consegue amanhã um empate no Equador e volta e ganha no Rio de Janeiro. Venceu o Resende pelo Campeonato Carioca, com o time reserva, garotada, sub-20. Algum Matheus jogou, uns 8 Matheus jogaram e pelo menos um fez gol, né? Matheus Gonçalves. 2x0 pro Del Valle. Atenção, torcida do Flamengo. Que é isso? 2x0 pro Del Valle. Del Valle arruma um empatezinho no Rio e é campeão no Rio de Janeiro e cai Vitor Pereira. Será que Pai Nilson falou? Pai Nilson de grande história no Corinthians. Tá te ligando aí, Vocês estão achando impossível? Eu acho mais do que possível uma vitória Tá dando tudo certo. O quê? Pro outro. Que pro outro, nada. Aqui é força na opinião. Você foi Flamengo, deu Não, aqui é força na opinião. Você foi... Eu fui Argentina, deu Argentina. Real Madrid, você foi Flamengo, deu Eu fui Bayern, deu Bayern. Vai nesse aí. Fui Bayern, Real Madrid também. Vai do Flamengo. 2x0. Não vou, não. 2x0 Del Valle. Atenção, torcedor do Flamengo. Não adianta ficar com mimimi, com chorinho, xingar em rede social. Vocês vão tomar um coco amanhã, de 2x0. 2x0 pro Del Valle. Esse é o seu palpite pro primeiro jogo. O segundo jogo vai empatar. Então Maracanã, você acha que o Del Valle é campeão? E o Vitor Pereira vai ser mandado embora. Pode escrever. O Flamengo não vai ganhar essa competição. Alguns rubro-negros não acham tão mal essa história. O final dela. Você vai ver. Não perder a Recopa, porque pra mim o Flamengo ganha. Flávio, como é que chega o Flamengo para esse jogo? O clima não tá bacana, não tá legal, assim... O momento do Flamengo não é bom. O clima até no vestiário pode ser bom, mas o momento do Flamengo, porque perdeu a Supercopa pro Palmeiras, terceiro lugar do Mundial, estamos de volta agora à Rádio Jovem Pan. Então, assim, é um Flamengo que chega pressionado por esse título, né? Precisa vencer. Ô Pedro, o Flamengo não tá jogando bem, esse é o ponto. Base de tudo. Como é que tá o vestiário, não sei, como é que tá E também, Vitor Pereira à parte, o treinador do Flamengo, tá lá há pouco tempo. Então também é natural, da mesma forma que a gente dá um desconto. Que a gente dá desconto pro Fernando Lázaro, e o time do Corinthians está jogando bem, nós temos que dar esse desconto pro Vitor Pereira também. Esquece a situação toda. O time do Flamengo está em fase de montagem. O Del Valle, o grande ponto forte desse time é exatamente o conjunto, que é muito bom. É um conjunto interessante. Então acho que o Flamengo terá dificuldade. Ele deve ganhar a competição pelas individualidades, por decidir em casa. Mas eu acho que amanhã o jogo vai ser bem complicadinho pro Flamengo. Amanhã vai ser complicado, difícil ganhar lá, mas acho que no todo deve dar Flamengo. O Flamengo, com 4 competições nesse primeiro semestre, perdeu 2 já, a Supercopa e o Mundial de Clubes. Agora vai para a terceira disputa, que é a Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. Como é que chega esse Flamengo, Bruno Prado? O Flamengo está em pré-temporada ainda, né? Mas é sempre uma pressão muito grande, né? Ainda mais que já disputou 2 competições e não foi bem, né? Não conseguiu nenhuma das duas, né? E no Mundial não chegou na final, que era o que deveria se perder. Para o Real Madrid não é normal, né? Mas não chegou lá. Então o Flamengo está em pré-temporada, teve mudança de técnico, teve algumas mudanças de jogadores. O Vitor Pereira ainda procura uma maneira de jogar melhor. Ele
fez teste no último jogo, pode fazer em outros jogos. Agora, depois desse jogo do Del Valle, ele tem 3 jogos no Carioca, só que são os 3 clássicos, né? O Flamengo não fez nenhum clássico ainda, ele vai jogar nas 3 últimas rodadas os 3 clássicos, com o Vasco, com o Fluminense e com o Botafogo, e depois semifinal e final também, provavelmente só clássicos, né? Então ele vai ter sempre uma cobrança ali grande por resultado, nos clássicos essa cobrança fica maior. É um jogo duro. Eu acho que jogar com o Del Valle no Equador, nenhum time da América do Sul hoje é favorito. Vai jogar no Equador e pode dizer, não, ele vai lá e vai ganhar. Não dá para afirmar nenhum, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem São Paulo, Corinthians, River Plate, Boca Juniors, ninguém é favorito para ganhar lá. O único jogo de competição sul-americana que eu lembro mais recente do Del Valle que ele perdeu em casa foi pro Palmeiras, na Libertadores de 21, que o Palmeiras foi lá e ganhou, acho que 2-1, acho que foi um jogo difícil. Mas o normal é ir lá e se perder não é nada de outro mundo. E o empate é bom resultado lá para qualquer time da América do Sul. O Del Valle ele não tem a condição financeira de clubes brasileiros, inclusive do time que ganhou a Sul-Americana ano passado e ganhou fácil do São Paulo numa final em campo neutro. Ele perdeu 2 jogadores para o futebol brasileiro, né? O Segovia, zagueiro para o Botafogo, e o Chaves, lateral esquerdo para o Bahia. Mas eles perdem jogadores mesmo, mas eles têm uma maneira de jogar, eles revelam muito bem, segue com o mesmo treinador, é um time que basicamente surgiu para ser um time de base, então a maioria dos jogadores são revelados lá, então eles têm uma maneira de jogar muito bem definida. Então é um jogo duro. Se o Flamengo voltar com um empate de lá, é um bom resultado, mas não é nada anormal perder pro Del Valle no Equador, não só pro Flamengo, para qualquer time hoje. Falei ontem no Canelado, o Del Valle está pelo menos entre os 10 melhores times do continente nos últimos anos, então não é nada absurdo. Um time que ganhou 2 Sul-Americanas e um vice de Libertadores nos últimos anos, é um time que deve ser respeitado. O Vitor Pereira não vai poder contar com o Marinho, com o Gerson, não vai poder contar com o Felipe Luiz, com uma lesão no pé direito. Outro que está fora desde o Mundial é o zagueiro Léo Pereira. Então são alguns desfalques. E ainda tem o Hugo, o goleiro Hugo, com uma tendinite patelar, também está fora. São os desfalques do lado do Flamengo, que inicia mais essa disputa de título, Vampeta. Jogo duro, você concorda com o Bruno amanhã? Concordo, só que, né, como foi usado para o Mundial, dizendo que os times europeus já estavam numa caminhada, os times aqui, principalmente o Flamengo, estava em pré-temporada ainda, começando a temporada, o Del Valle também está começando agora, não começou, só fez um jogo, pela Copa. Pela Supercopa do Equador. O que tem que falar pro Vitor Pereira é o seguinte, ó, eu tenho um amigo lá em Guarulhos, Flávio, chamado Aguinaldinho. Guinaldinho. Ele tem um filho chamado Léo.